Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, ó Pai. Assim, já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Refrão do Salmo. Manifestai a sua glória entre as nações. Manifestai a sua glória entre as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Manifestai a sua glória entre as nações. Dia após dia, anunciai sua salvação. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo, seus prodígios. Manifestai a sua glória entre as nações. Publicai entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável, e os povos ele julga com justiça. Manifestai a sua glória entre as nações. Aclamemos o Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma agradece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Os escritos encontrados para se formular a Sagrada Escritura, a leitura de Gálatas é o mais antigo. Data do ano de 40 depois de Cristo. E desde essa época já se escrevia sobre a mulher, esta mulher que daria origem a uma descendência, e essa descendência derrubaria o muro da inimizade entre os povos, e esses povos sendo judeus, gregos, romanos, todos eles abarcariam uma única família do povo santo de Deus. Mas tudo isso só foi possível porque existiu essa mulher que já nos tempos de Gênesis, textos de 4.000 anos antes de Cristo, já se falava que da mulher viria uma descendência e essa descendência pisaria a cabeça da serpente. Em outras palavras, Deus ele faz com que o seu povo cada vez mais caminhe pela unidade e ao mesmo tempo trabalhe uns para os outros para que de fato atinjamos a liberdade. Deus é um Deus que quer ver o seu povo cada vez mais livre. Não é à toa que no Antigo Testamento liberta o seu povo da escravidão do Egito, e tantas outras vezes é libertador do povo judeu em tantas outras escravidões que existiam. Mas de forma especial, no cristianismo, Deus vem mostrar o porquê que através dessas libertações históricas
ele agia em favor do seu povo. Ele queria libertar o seu povo de um mal muito maior, que é o mal da morte e da morte espiritual, de forma especial, que era uma das visualizações dessa morte espiritual, era visualizada na esterilidade da mulher. No caso, Isabel, né, tinha o seu útero morto, o seu útero não era capaz de dar vida. E útero, em hebraico, quer dizer Ramim, que traduzido para o português também quer dizer misericórdia. Uma mulher com o seu útero morto era uma mulher que representava uma humanidade longe da misericórdia de Deus, longe dos favores e da graça de Deus, e portanto profundamente íntima àquilo que representava o contrário desta misericórdia, deste favor e desta graça. Portanto, Maria, quando entra na casa de Isabel, ela entende o porquê que o seu útero voltou à vida. Imagina uma mulher perto da morte, idosa, consciente de que estava perto também da morte espiritual, que era a mansão dos mortos, a morada eterna com o inimigo de Deus, e de repente ela vê o seu útero voltando à vida. No final de sua vida, contra todas as expectativas, ela engravida. Ela percebe que a misericórdia de alguma forma a alcançou. E quando Nossa Senhora chega em sua casa, é ali que ela percebe de que maneira isso aconteceu. Maria, da linhagem da sua própria família, Isabel, ela é a mulher prometida. A mulher da qual Deus vai se utilizar para libertar os homens de todos os seus pecados, que consequentemente os levam para a morte. Segundo São Paulo, o salário do pecado é a morte. Nossa Senhora, então, é a grande prometida, que vai libertar a humanidade não só de escravidões temporárias, históricas, mas as escravidões mais existenciais que possam existir na vida do ser humano. E dentro da Nossa Senhora, a festa de Nossa Senhora de Guadalupe, nós também podemos perceber essa manifestação libertadora de Deus através de Nossa Senhora. Ela que aparece a um índio que, convertido já ao cristianismo, tinha uma devoção profunda à Nossa Senhora, e ele, andando pelos campos, encontra Nossa Senhora, que desde já se apresenta como aquela que gostaria que tivesse o povo latino-americano uma devoção profunda a ela mesma, e pede então que se constrói uma capelinha naquele monte onde foi encontrado, o Monte Tepeyac, onde houve esse encontro entre Nossa Senhora e o índio, Juan Diego. E o índio, por sinal, então, a pedido de Nossa Senhora, vai até o bispo da região, que não acredita de maneira alguma, como é que um índio vai ver Nossa Senhora, começa a entrar com a incredulidade, e pede para que ele manifeste uma prova dessas aparições. Uma segunda vez, o índio, Juan Diego, preocupado com o tio que estava enfermo, ele então, percorrendo os caminhos para também pegar alguma ajuda, pedir alguma ajuda para de fato conseguir a cura para o seu tio. Nossa Senhora aparece novamente a ele e ela afirma que o tio já estava sendo curado e que era para ele colher rosas, para que essas rosas manifestassem então o sinal que Nossa Senhora estava de fato demonstrando para o Juan Diego e assim levasse para o bispo. Só que era tempo de inverno, era muito difícil ter rosas naquela região e, aliás, a terra não era propícia para rosas também. E, por incrível que pareça, o Juan Diego encontra essas rosas. E essas rosas, então, lhe envolvem no manto. No que ele vai apresentar para o bispo a grande prova, que eram, então, as rosas, que Nossa Senhora havia dado para o Juan Diego, no desarrolar o manto, essas rosas vão, então, meio que pintando a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, da qual nós vemos hoje aqui, diante do bispo, diante dos olhos do bispo. E isso manifesta, então, para o bispo que, de fato, Nossa Senhora estava, de fato, se aparecendo para Juan Diego, que teve várias aparições de Nossa Senhora. E essa aparição foi muito importante para a unificação dos povos. Nossa Senhora, ela é, nesse quadro nós podemos ver, que ela não se apresenta nem como uma mulher europeia e nem como uma mulher indígena. Ela se apresenta como uma mestiça. E naquela época não existiam mulheres mestiças, ainda mais com 16, 17 anos. Se pudermos ver na imagem, o cabelo dela é partido ao meio, que é exatamente assim como as mulheres indígenas, virgens,
né, de 16, 17 anos, possuíam o formato dos seus cabelos, possuíam os seus penteados assim, divididos ao meio. E ao mesmo tempo, as mulheres casadas eram mulheres que usavam tranças, tal. Ela, por ter um cabelo partido ao meio, ela se manifesta como uma mulher mestiça, ou seja, uma mulher que une os povos, né, povos que estavam em conflitos, em guerras, europeus contra índios, com costumes muito arraigados, os astecas. Então a evangelização estava se dando de uma maneira muito difícil. E Nossa Senhora entra a partir dessa aparição, mostrando exatamente que estava sob a disposição de Deus para unificar cada vez mais os povos à luz da fé, e não à luz do armamento, não à luz da violência. Esse quadro mostra de diversas formas uma unidade realmente dos dois povos, né? Então, cada vez mais Nossa Senhora vem sob o auxílio, sob o mandato de Deus, para fazer com que os povos cada vez mais se encontrem nessa unidade para gerar uma verdadeira liberdade. Não existe liberdade que venha da opressão. Não existe liberdade que venha de um querendo tiranizar o outro. E aí nós podemos trazer para a nossa vida isso. Quanto muitas vezes queremos ser livres, queremos a verdadeira justiça, mas muitas vezes estamos oprimindo uns aos outros. Estamos tiranizando-nos uns aos outros, com grosserias, com más educações, com atitudes que de maneira alguma se coadunam com as virtudes de Nossa Senhora. Nós estamos lutando às vezes pelos mesmos objetivos, mas às vezes utilizando por meios, formas que de maneira alguma exalam ou expressam o verdadeiro cristianismo. A partir do momento que entendermos realmente que somos presenças do Cristo, cada vez mais com Nossa Senhora, vamos saber como lidar uns com os outros, para atingir os objetivos santos, os objetivos justificáveis, os objetivos justos, para assim de fato construirmos uma sociedade nova, uma família nova, uma vida nova, mas sem se utilizar de meios que não tenham absolutamente nada a ver com o cristianismo, ou até mesmo com os valores éticos ou os valores humanos. Se Deus se faz utilizar de Nossa Senhora para então promover essa unidade, quem somos nós para também não a invocarmos? Deus não é idólatra por gostar de Nossa Senhora. Deus não é idólatra por ter feito esta mulher como a imaculada. Por acaso vocês já conheceram uma mulher sem pecados na vida? Não, né? Porque só houve uma. Deus, na sua infinita graça e no seu infinito amor a Nossa Senhora, a preservou de todo o pecado. Isso é prova de amor mesmo. Deus ama Nossa Senhora de verdade. E se Deus ama, nós também podemos amar. E ela é muito útil. Entre tantas aparições como essa, os povos cada vez mais se encontraram com Cristo através de Nossa Senhora. Que nós também, então, possamos, a partir dessa missa, começando um novo ano, realmente fazer uma promessa a Nossa Senhora, em nos aproximar mais dela, com o Santo Terço, com confissões, com a Eucaristia, ela que soube receber Cristo sem pecados, que nós também possamos participar das Santas Missas sem pecados, sem nenhum tipo de presença maligna em nós, que venha ferir a graça de Deus que é nos dada em cada Eucaristia que nós recebemos. E à medida então que estivermos afinados com Nossa Senhora e cada vez mais propícios para a Eucaristia agir em nós, mais e mais conseguiremos fazer desta terra um início, um prelúdio do Reino dos Céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.